Olá, como vão? Tudo bem? É com muita satisfação que abrimos mais um evento na nossa sala digital do LPG, Laboratório de Projetos e de Gestão de Interlagos, Unidade Interlagos do Centro Universitário Estácio de São Paulo. Nós formamos, integramos o Projet. O Projet é uma agência que integra o LPG. E o Projet cuida de empreendedorismo, cuida de empreendedores, da ponte que liga o estudante, a academia, com as empresas, com o empreendedor. No nosso laboratório, podemos dar toda a assessoria gratuita naquilo que o empreendedor precisa e na orientação necessária que seja pontual para as empresas. Hoje temos a honra de receber aqui o professor Ricardo Capozzi. A sua experiência, quer dizer, a experiência do professor Ricardo é vasta no segmento não só de informática, mas tem toda uma base jurídica, com certificações, trabalhos na área forense, tanto nos tribunais de justiça de São Paulo como de Minas. Ele vai se apresentar a partir de agora trazendo o tema: a Lei de Proteção Geral de Dados nas empresas, possibilitando assim melhor informação para os estudantes e para os empreendedores do que trata a Lei Geral de Proteção de Dados, como é que afeta isso às empresas e como o empreendedor tenha que fazer para poder trabalhar de forma tranquila, sem sofrer os rigores da lei e principalmente aquilo que ela determina. Com vocês, professor Ricardo Capozzi, honradamente conosco nessa noite. Muito obrigado, professor. Esteja à vontade. Bom, boa noite a todos, aos colegas presentes, ao professor. Agradeço pelo convite. Eu vou começar apenas só com uma colocação, né? A minha área de atuação hoje, eu sou professor da área de TI, já há 19 anos, né? Trabalho especificamente com a parte de segurança da informação e redes, né, e com o viés da perícia judicial. Então, eu também atuo há 20 anos como perito do juízo nas disputas onde se requer um parecer técnico, ou seja, sempre na área da forense computacional. Bom, qual que é o objetivo dessa palestra, né? Eu espero que seja uma coisa elucidativa e mais transparente para os administradores ou gestores, né? Haja vista que você compõe um laboratório de projeto de gestão. Eu direcionei esta apresentação para este modelo de público. Então, se você talvez buscar um viés de tecnologia, você teria uma outra palestra, um viés mais jurídico, uma outra palestra. Mas com o viés de gestão, eu tentei trazer aqui para você um apanhado para que te desperte, assim como qualquer administrador, qualquer gestor precisa, ao administrar um negócio, ao gerir um negócio, hoje ele precisa necessariamente ter cautela ao uso desta lei, se aplicado à questão de dados pessoais. É o que nós vamos ver. Bom, eu começo aqui tentando passar meu slide, mas vamos lá, passei. Eu começo aqui com uma pequena provocação. Vou fazer 3 provocações para vocês. Nesse momento, eu espero que você esteja vestindo aí o seu crachá de administrador ou de gestor, tá? Ou de dono de um negócio, que seja. Então, veja bem, a primeira coisa que me despertou, o ano passado, eu fui numa farmácia de manipulação e eu tenho essa alopecia androgenética. Para quem não sabe o que é isso, é a calvície masculina. E o que me espantou? Eu fui pedir para aviar um medicamento para diminuir a queda. A pessoa que me atendeu dessa farmácia, uma farmácia de bairro aqui de São Paulo, né, com 8, 9 funcionários, ela, para me dar um orçamento, ela pegou todos os meus dados. Ela quis meu nome, sobrenome, CPF, endereço de e-mail, endereço, telefone de contato. Ou seja, ela começou a interferir na lei. Por que ela pegou tantos dados? Eu perguntei, para que você precisa disso se é para uma simples finalidade de um orçamento? Né? Ou seja, você começa a perceber que
existe um termo que a lei vem trazer, é um juridiquês, que é a autodeterminação informativa, né? De quem são os dados? São meus. E para a finalidade do que eu quero, eu preciso de tudo isso? Então é uma primeira provocação que você, se você fosse um administrador de uma farmácia como essa, como é que você já mudaria o prisma dessa coleta de dados? Segundo ponto, você sabe por onde você navega? Quando você navega, você sabe que dados teus de comportamento, ainda que seja, estão sendo coletados? Se você tiver interesse, depois você instala esse softwarezinho, é um aplicativo chamado Ghostery, e aí você vai ficar surpreso da quantidade de informações que são que são, não vou dizer sequestradas, não é bem a palavra, mas são coletadas desde que você entra em algum site. Ao fato de você saber qual é a geometria dos cliques do mouse que você usa naquela tela, o tempo que você fica naquela tela. Então, tudo isso é coletado. E se eu consigo identificar quem fez isso, para a lei, ela começa a se tornar um dado pessoal. A terceira provocação, na verdade, é um alerta para todos nós. Essas são as ocorrências que eu peguei, eu até não consegui achar a fonte, então eu deixei aqui em aberto, mas essas são as ocorrências que houveram neste ano com vazamento de dados pessoais. Então, durante o ano, estou falando só esse ano, todas essas empresas sofreram com vazamento de dado pessoal. Aqui, por consequência de algum tipo de ataque virtual que a gente classifica hoje como cyberataques, né? Então, eu queria que você se imaginasse gestor de uma dessas empresas, né? Como, olha, putz, essa empresa está sobre os meus cuidados, sobre a minha administração, ou sobre a minha gerência. Você começaria a dormir um pouquinho mais alerta. Então, feitas essas provocações, o que acontece, né? Eu vou dar uma introdução à lei, sem ser chato em falar de artigo, mas eu preciso dizer pelo menos um preâmbulo, né? Uma introdução, para a gente sedimentar uma ideia. Essa lei não é nova, não é uma ideia nova, melhor dizendo, né? Ela entrou em vigor no Brasil recentemente, mas no mundo você já tem leis similares ou marcos regulatórios similares há pelo menos meio século, né? Então, já existem mais de 170 países, quase 200 países, melhor, que adotam leis restritas ao tratamento de dado pessoal. Bom, como é que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem vários marcos regulatórios, né? Então tem o próprio Código Civil, a questão de leis de contrato, o próprio Código de Defesa do Consumidor, a lei dos crimes informáticos, que você deve ter ouvido falar como aquela lei da Carolina Dickmann, né? O Marco Civil da Internet e outras regulações mais específicas. Mas o que acontece? Não existia uma regulação específica para o tratamento de dados pessoais. Aqui eu já começo a fazer um pequeno parênteses, que nós estamos falando de dados pessoais sem tautologia, quer dizer, de uma pessoa física, uma pessoa natural. Por que é bom fazer essa diferença? Porque ela não se preocupa com dados de pessoa jurídica. Então, um CNPJ aqui, no caso, não entraria. Impulsionada, essa lei ela foi impulsionada pelo regulamento europeu, né, a GDPR. Basicamente, por trás de tudo, gente, a verdade é uma só, é um problema econômico. Ou seja, se o Brasil não adotasse isso, ele ia ter problemas para fazer negócios com empresas que estão na Europa, porque a empresa lá fala, olha, Brasil, até quero negociar contigo, mas você não tem uma lei que protege os dados pessoais. Então, o que acaba acontecendo? Eu vou perder negócio. O fundo sempre é pecúnia, tá? A finalidade sempre é a questão financeira. Longe, na minha opinião, é a questão moral. Vamos preservar o bolso, que é o que todo empresário quer, né? Ninguém abre uma empresa, a não ser filantrópica, as ONGs, né? Mas ninguém abre empresa se não for para um objetivo final, que é prestar um serviço e obter um lucro. Bom, eu não sei se o professor quer, se quiser interromper, fazer qualquer pergunta, senão leva até o final e a gente pode abrir para as questões.
né? Não sei como é o modelo aí que o professor adota. Mas veja bem. Professor, Oi, pois não. Só aproveitando que o senhor abriu um parênteses, nós vamos até mais ou menos até 10 para as 6, até 10 para as 7, porque 7 horas temos os encontros, né, em aula e tudo mais, que eu acredito que o senhor também, né? Sim. E as perguntas nós vamos deixar mais para o final, porque aí o senhor fica à vontade para poder tratar do conteúdo. Então, quem tiver pergunta, eu não sei se todos estão tendo acesso ao chat, mas se não tiverem, depois é só levantar a mão e vai ser dado em ordem de pedido, tá bom? Fique à vontade, professor. Ótimo. Perfeito, então vamos lá. Então, o que acontece? O que então é essa lei? A hora que você estiver numa reunião com o boarder da empresa, ou C-level, que seja, e perguntarem, bom, nós sabemos que tratamos dados pessoais, e a nossa empresa trata dados pessoais, seja dos colaboradores, trabalhadores internos, externos, terceirizados, esporádicos, seja dos clientes, ou seja, de qualquer outra atividade que eu precise e que tenha um fim econômico, coletar um dado privado. Um exemplo muito simples é a guarita ou a portaria do prédio em que você autoriza a entrada para ir visitar alguém em algum andar, ela carece de ser preservada por essa lei. Ou seja, mexeu com dado pessoal, então estamos nessa lei. Cuidado que aqui eu não estou tratando de dado privado, não me interessa se aquilo é privado. O nome é da pessoa, então é um dado pessoal. Agora não é restrito só a ela saber, tá ok? Então o que ela vem fazer? Ela vem chancelar um marco legal. Uma lei, ela vem estabelecer regras de conduta, procedimentos, preceitos, princípios, normativas de como a gente deve seguir. E a segunda observação que eu coloco a vocês é que ela é uma lei, gente, que a gente chama de uma lei principiológica, né? Então, ela é uma lei que ela não tem ela não trava tamanho de empresa, ela não trava por segmento, ela não diz se você anotar um dado pessoal num papelzinho, num post-it ou num sistema protegido de um banco de dados, ela é uma lei que a gente diz, ela é agnóstica no sentido de que ela também não diz para você quais são os controles técnicos que você precisa colocar, não fala assim para você, olha, você tem que ter tal antivírus, ou tal firewall, ou tal sistema de validação, de autenticação. Ela não diz isso, ela fala que você tem que proteger, e aí nós temos normativas subsidiárias que nos ajudam a isso. Então, esses são principais. Quando a gente entende um pouco da lei, a gente começa a perceber o seguinte, então ela se aplica a todos. Essa é a atenção que você, administrador, precisa ter. Não importa se a tua empresa é uma só pessoa, uma MEI, em que você faça brigadeiros pela internet e venda, mas se você coletar um dado pessoal, você está sujeito a essa lei. Tá? Essa é a maior advertência que eu deixo a todos. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas isso aí nunca vai me atingir, nunca vai me pegar, eu sou peixe pequeno, eu sou microempresário, quem sou eu? Não, temos que tomar cuidado, tá ok? Depois você vai ver nas sanções, as sanções são um pouco pesadas, tá? Bom, então o que a gente pode colocar? Um princípio de importância e representação, mas o que ela nos traz? Ela nos traz o seguinte, uma segurança jurídica ao dono dos dados. A lei chama esse dono de dado, que é uma pessoa física natural, eu, você, né, que esteja viva, né, ela traz essa segurança jurídica porque agora eu sei, né, como aquele modelo de autodeterminação informativa, eu sou o dono dos meus dados, eu posso fornecer para você, ok? Você vai tratá-los, mas eu preciso saber como você vai fazer, para quem você vai mandar esses dados, onde você vai guardar. Se eu quiser saber mandar para uma outra empresa, você tem que fazer portabilidade. Ou seja, eu passo a ser o gestor desses dados de uma forma bastante simples. E você tem que acatar aquilo segundo alguma base legal, tá? Que eu já vou explicar para vocês. Então, se você pudesse colocar aqui uma observação importante nessa discussão da lei,
trazer segurança jurídica para o titular do dado. E, consequentemente, né, quando você traz segurança jurídica para o dono do dado, para a pessoa física, você também traz isso para a empresa, né? A empresa pode dizer, olha, se tiver algum problema, eu estou, de uma certa forma, mais amparada, porque eu segui a lei, né? Então, temos que trazer, como gestores, essas grandes verdades. Bom, então, meus colegas, o que a LGPD não é? O que a Lei Geral de Proteção de Dados não é? Ela não é uma revisão de política interna. Isso é o que muitas empresas, elas me pedem essa consultoria, eu não vou sozinho, eu vou com um time, né? E eles falam, não, a gente vai adequar a política aqui, vai aumentar a robustez da nossa senha, vai pegar consentimento quando o cara me der os dados dele. Quer ver uma questão de consentimento simples? É quando você vai na farmácia, é o maior exemplo que todo mundo dá, e o cara fala, seu CPF para desconto. A hora que você dá, você está, entre aspas, consentindo naquilo. Só que em nenhum momento ele fala, olha, eu vou usar só para desconto, né, no seu CPF. Então, é uma coisa que se leva à discussão, né, mas o que a gente sabe é que não é uma simples revisão de políticas internas da empresa. Né, ela é bem mais profunda do que isso. Esse slide, ele tem bastante, né, fazendo até uma analogia ao próprio Seaberg, ele tem bastante profundidade em conceitos que estão ali, abaixo da linha do oceano, que um administrador não pode negligenciar, tá ok? Bom, então, a quem se aplica? Resumidamente, ela se aplica a pessoas naturais, entenda, pessoas, eu, você, pessoa jurídica de direito privado e de direito público, tá? Mas o que eu quero dizer? Não é que eu protejo o dado dessa pessoa, eu preciso aplicar, ou seja, essas pessoas não são isentas da lei, ela não está escusa da lei, ela não pode dizer assim, não, eu sou uma pessoa jurídica de direito privado, então eu não vou, não, muito pelo contrário. Toda vez que eu trato dado, ainda que de uma pessoa física para uma outra pessoa física, se houver um fim econômico, você está sujeito à égide desta lei. Essa lei ela entrou em vigor depois de muita polêmica, de muito adiar, né? Não cabe aqui a gente falar do conceito histórico dela, mas ela entrou agora em agosto, né? Agora em agosto desse ano, então estamos indo aí para o terceiro, quarto mês de vigência, tá ok? Bom, alguns números, apenas para quem tem curiosidade de números, né? Como venho da área de exatas, né? A gente gosta muito disso, e fica aqui uma observação. É uma lei, de certa forma, bem completa na minha visão, né, que tem uma certa complexidade de entender, mas depois que você lê principalmente os artigos 5º e 6º, os primeiros artigos, ela vai ficando mais transparente aos olhos de um administrador, né? Então ela tem aqui ela tem exatamente 65 artigos, 10 capítulos, etc. O que é importante para nós aqui são essas bases legais, né? Isso você pode, como um gestor, querer entender melhor ou trazer um suporte de um advogado que tem um pouco de especialidade nessa área do direito digital ou no direito empresarial, tá ok? Não necessariamente é importante colocar que LGPD é apenas para empresas que tenham o seu ambiente em forma digital. É que hoje é raro você não ter uma empresa que tem um computador, né? Ninguém hoje faz anotação em caderninho. Ah, mas e se eu tenho uma cabeleireira que anota o nome das clientes, o telefone, alguma coisa lá? Ela está sujeita a esta lei. Ah, mas ela não põe no computador. A opção dela. A lei não diz que tem que estar numa planilha com certificação e criptografia forte, tem que estar numa nuvem, a lei não fala nada disso. Ela diz, bom, se você coletou dado, esse dado é pessoal, então você tem uma finalidade para isso, ok? Você precisa comprometer-se aos óbices da lei, ok? Bom, então, essa lei, exatamente a lei de proteção de dados, né? Quando você a lê, você vê que ela indica a questão desses tratamentos, né? Mas ela prevê
uma autoridade nacional, que foi instituída por uma outra lei depois, que vai ser implantada ainda, está em formação, mas que ela vai começar a multar, ou pelo menos regular a lei, como prazos, etc., a partir de agosto, né, se não for adiada. Mas a lei já está em vigor, a lei já está em vigor. O que não se está em vigor ainda são algumas algumas normatizações da própria, de como será feita a sanção, né, ou uma multa, como é que eu aplico essa multa, mas ela está especificando sim que você pode ter uma multa de 2% do faturamento global da empresa, limitada a 50 milhões. O que é importante é que você tenha um alerta, e quando eu falo, quando eu apresento a lei para alguns, para empresários, né, eles ficam meio assim, mas quando eu falo do bolso, né, olha, então você pode tomar uma multa bastante alta, é uma multa por infração, né, então se você ocorrer 2 infrações no mesmo dia, você pode ser penalizado 2 vezes. Essa autoridade, que é a ANPD, em agosto, né, se tudo der certo, como eu disse, ela que vai determinar alguns prazos que ainda a lei não especifica, né, como que seria feita essa sanção ou uma multa, será que eu penalizo logo de início, ou dou uma advertência, peço algum esclarecimento, isso tudo ainda está para ser regulamentado, tá ok? Bom, interessante que a gente perceba alguns conceitos dessa lei, né? Ela é bem fácil no sentido de entender, né? Não requer, não é uma lei que poxa, eu preciso fazer 5 anos de direito. Não, eu não vejo essa necessidade. Se eu souber de alguns conceitos simples, eu já começo a me moldar onde a minha empresa estará, né? Onde que eu me coloco como um dono do negócio ou mesmo como administrador. Bom, titular, como eu já disse, é o dono do dado. Eu, você, quem é que forneça o dado. Tá? O controlador é uma pessoa, né, uma pessoa natural, uma empresa pode ser, né, pode também ser de direito público ou privado, que ela vai decidir, né, sobre o tratamento desses dados. Eu já vou falar o que é tratar dados, mas ela que decide como será feito esse tratamento do dado. Já o operador é quem vai obedecer, né, o que esse controlador disse e vai tratar o dado segundo o que este controlador falou, né? O próprio agente de tratamento, né, para nós, é o controlador e o operador. Então, os dois podem ser agente de tratamento, né? Então, quando eu falo agente de tratamento, eu estou me referindo ao controlador e operador. Então, um determina como faz e o outro executa como faz, né? O conceito de eliminação dos dados é assim: como eu tenho certeza que depois que eu encerrei o meu relacionamento com a tua empresa, os meus dados ainda estão lá? Eu preciso saber de uma forma, sem restar dúvidas, de que aquele dado foi eliminado, né? Agora, isso esbarra também num problema de base legal. Eu me tratei num hospital, por exemplo, e não posso depois ter alta e falar agora que eu saí, apague os dados. Ela vai lá, não, eu sou obrigado a guardar aqui o teu prontuário por 20 anos, né? Então, você tem que entender, aí entra o teu negócio. Você trabalha num banco, se você trabalha numa indústria, se você trabalha numa escola, se você trabalha num hospital, na área da saúde. Então, ela começa a direcionar exatamente isso, o que aquela lei me determina. Então, para um exemplo de um banco, eu não posso falar, apaga a minha conta aí, ela pode falar, então vamos inativar a sua conta. Não, eu quero que você apague todos os meus extratos. Não posso, porque se a Receita Federal me pede, se eu tenho uma demanda judicial, eu tenho que entregar isso para eles, né? O que eu quero colocar aqui? Uma importância de uma figura que até um ano e pouco ela não existia, pelo menos no Brasil não. É o DPO. Só que a lei não chama de DPO, ela chama de encarregado. Todo mundo vai falar hoje de DPO. E às vezes você vai pegar pessoas que põem no currículo que já são DPOs há mais de 10 anos. Pode ser, se ele trabalhou fora do país, pode ser uma verdade. Agora, no Brasil, a gente não tinha essa figura, né, de encarregado de dados, né? Esse encarregado, ele é de suma importância, porque ele é uma pessoa
pode ser uma empresa, tá? Que ela é indicada pelo controlador e pelo operador, né? Ela vai ser um canal de comunicação entre o controlador, o titular do dado e essa autoridade nacional de proteção de dados, que eu chamo de ANPD. Então, esse encarregado, insisto, é uma pessoa que pode ser uma pessoa dentro da empresa, pode ser uma pessoa contratada, não pode haver conflitos de interesse, é claro, né? Mas que ela vai servir de interface entre essas outras entidades. Eu acredito que se você prestar atenção no titular e no DPO, né, as funções do que são, e do próprio controlador e operador, você já encaminhou aí pelo menos 70%, 80% do que é a lei. Bom, entrando só um pouquinho, prometo que é só um pouquinho aqui no juridiquês, né? É importante a gente entender a questão do artigo 5º e do artigo 6º. Principalmente aqui, na minha opinião, do artigo 5º, né? O artigo 6º é mais digestivo, né? É mais simples de se entender. Então, o artigo 5º, ele vai lá e fala assim, bom, o que é um dado pessoal? Isso é importante, tá, gente? Isso é, assim, eu acho que é o ponto focal da lei. O que é um dado pessoal? Direto. Dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa natural. A lei chama de pessoa natural, né? Porque até quando eu li isso no começo, eu falei, pô, mas será que tem pessoa artificial? Porque pode ter o problema das inteligências artificiais que tem uma certa identidade. Não cabe aqui, nós não estamos falando disso. Mas é uma informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. E um dado indireto é um dado em que, se eu fizer uma junção de algumas informações, eu chego na pessoa. Então, por exemplo, se eu falasse assim para você, professor de faculdade, tem milhões. Se eu falo assim, professor de faculdade da Zona Leste, já reduzo. Professor de faculdade da Zona Leste que mora na Moca, reduzo. Professor de faculdade da Zona Leste que mora na Moca, que tem 48 anos. Então, conforme eu vou trazendo isso, né, é um dado pessoal que ele por si só, o conjunto dele, ele pode identificar uma pessoa, né? Então, é esse momento em que eu posso distinguir. Porque se eu falo assim, Ricardo é um dado pessoal, sabemos que é um prenome, né? Mas como eu tenho homônimos, se eu falo José da Silva deve ter milhões, né? Então, seria um dado pessoal indireto. Mas se eu colocar José da Silva mais o CPF, eu vou direto a uma única pessoa. José da Silva mais um e-mail, eu vou direto a uma pessoa, tá? O terceiro ponto muito importante, e isso você tem que estar com a antena ligada, se a sua empresa trata isso, uma questão de dado sensível. O dado sensível, aqui para a lei, é aquilo que traz uma informação sobre a questões raciais, étnicas, convicções religiosas, opiniões políticas, filiação a sindicatos, algo que tenha um viés, opção sexual, sei lá, tudo aquilo que você pode colocar como uma questão mais para comportamento. Um dado genético também é um dado sensível, se você tem uma doença pré-existente. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos, você já vai matar como resolveria isso. Se você é um gestor de um hospital e você pergunta, quando a pessoa vai fazer um exame, uma internação, a religião dela, ela fala, mas, pô, é um dado sensível, não faz necessidade disso, né? Porque a lei, ela traz um binômio de proporcionalidade e necessidade. Eu preciso saber a religião de alguém que vai se consultar? Se você falar, não, eu preciso, é imprescindível, ok, a lei não está proibindo, mas ela fala, então você tem que tratar de uma forma diferente. Agora, se você pergunta para alguém isso, fica um pouco complicado. Então, às vezes, fazendo uma adequação da mudança da pergunta, falando assim, olha, em caso de necessidade de transfusão de sangue, você pode receber ou não? Porque nós sabemos que existem algumas religiões que não aceitam transfusão de sangue, que não aceitam transplante. Então, numa emergência, né, o médico ele vai tentar trazer isso de uma outra forma, né?
Então, lógico, ele vai tentar salvar a vida, depois a gente vai discutir os aspectos legais, porque o direito à vida é um bem indisponível, né? E, por fim, aqui, a questão de um dado anonimizado, né? O dado anonimizado é um dado relativo ao titular, né, que ele não possa ser identificado. Quando eu tiro alguns preceitos dos dados, né, eu não consigo, por nenhuma técnica, algum tipo de algoritmo ou método ou modelo matemático razoável, voltar e achar quem é a pessoa. Então, às vezes, por exemplo, eu pego uma placa de carro. Então, pela placa eu identifico o carro e provavelmente identifico o endereço, identificaria o dono. Então, se eu consigo anonimizar aquela placa, ou seja, tirar os números iniciais, com nenhum outro método existente no momento do tratamento, eu chegaria a identificar essa pessoa, ok? Então, esses são os importantes, né? Isso, para mim, eu acredito que você entendendo isso, você já está um passo além do que é exatamente a questão da lei. As próprias finalidades, eu não vou ler nem descrever todas elas estão no artigo 6º, ela é muito, o artigo, na minha visão, ele se preocupou em descrever exatamente quais eram ele escreve exatamente que é a finalidade, que é a adequação, necessidade, etc, né? Mas eu queria pelo menos chamar a atenção para você, por exemplo, né, de uma que como um administrador é muito importante você ter a questão da finalidade. Então, o dado que eu estou coletando, né, eu tenho um propósito legítimo, específico, explícito, informado, ou seja, olha, eu vou pegar esse dado para isso, isso e isso. Né? Quando eu falo aqui um outro exemplo, né, de finalidade, eu vou dizer para você que a realização desse tratamento, ele tem um propósito, desculpa, eu falei da adequação, ele tem uma compatibilidade de tratamento com uma finalidade informada, né? Então, eu começo a pensar num princípio que está aqui no artigo 6º, que é exatamente o princípio da transparência. Né, que é uma conclusão que a gente chega. Você tem que ser transparente com o que você vai fazer, né, em relação ao que são esses dados. E o que a empresa precisa entender na área de TI? Todos esses verbos, né, pelo menos aqui você conta entre 20 verbos, toda vez que você fala de tratar dados, né, a tua TI, ou pelo menos a área que gestiona o dado, ela vai ter que falar o seguinte: bom, se em algum momento eu executo um desses verbos sobre um dado pessoal, então, à luz da lei, eu trato dados. Você coleta dados? Sim. Você produz, recepciona, classifica, utiliza, etc. Então, você tem que colocar isso num painel e olhar assim, bom, eu vou pegar o dado pessoal, eu vou fazer um data mapping. De onde vem esse dado? Sim, é um dado pessoal? É. Ele cai naquelas questões de dado identificado, identificável, sensível, etc. Sim. Então, esta lei se aplica àquele processo da minha empresa. Ah, Capozzi, mas que não se aplica? O que você fala que uma hora se aplica a um processo e outra não? Você não teria muito tratamento de dado pessoal num chão de fábrica. Não faz muito sentido. Uma linha de produção não trata dados pessoais de cliente, talvez do operador da máquina, algo assim, né? Mas, agora, uma corretora de planos de seguro, uma corretora de saúde, que pega todos os seus dados, onde você mora, quanto você ganha, qual é o carro que você teve, qual isso, qual aquilo, quantas pessoas dirigem, pô, ela está pegando uma massa de dados incrivelmente grande, né? E ela está sujeita mais a essa lei do que se você for pensar numa indústria, às vezes, que vende para um terceiro, né? Então, e ela não tem tanta necessidade desse tratamento. Então, olhei isso aqui, executei um desses verbos. Se eu executei um desses verbos, então eu me enquadro na lei. Bom, e depois de usar esses dados, né? A lei me obriga, né, que eu dê um fim nesses dados. Só que aqui você já começa, como eu já dei até um breve comentário, né? Se você tiver um princípio que te obrigue a guardar esses dados, né? Você pode pseudo-anonimizar esses dados ou guardar esses dados de uma forma em que eles sejam
protegidos e não possam ser usados, né, em futuro, né, a não ser com a expressa autorização. Né? Quais são essas obrigações legais que um gestor tem que ter? Gente, eu estou falando obrigação legal, não é porque pode falar assim, mas então ele está falando para advogado. Não, não. Obrigação legal para todos nós, tá? Se você é dono, se você é empresário, essa obrigação legal é para você, dono de empresa, tá? Ou, sei lá, aquele que consegue tirar lucro da empresa, né? Bom, primeiro, ele precisa que você tenha um encarregado, que eu já falei, ele precisa que você tenha esses relatórios de impacto, se houver, registro das atividades, padronização de controles de InfoSec, você precisa padronizar, ter segurança e privacidade lá no início dos projetos, não adianta depois que você fez a casa querer falar, bom, agora eu vou pôr uma tranca. Não, isso já tem que estar desenhado lá no início, né? Se você tiver um problema com vazamento de dados, você tem que obrigatoriamente notificar o titular do dado e notificar a Agência Nacional. Ainda não sabemos como essa notificação, se você vai na televisão, vai pôr uma nota no jornal, né? Mas a lei, ela vai permitir, ela vai te obrigar a isso. Então, como o próprio nome diz, é uma obrigação legal. Bom, então você deve estar se perguntando, bom, eu sou gestor, ele está falando, e se eu quisesse começar a vender essa ideia de implantação da LGPD? Eu insisto nesse ponto, gente, que pelo menos 99% das micro, pequenas, aquelas empresas de até 20, 25 funcionários, não sei qual é a classificação de micro pequena, elas ainda não fizeram nada sobre essa lei. Elas estão perdidas, não sabem nem o que é a lei, não sabem nem por onde começar, e o mercado está carecendo de profissionais que ajudem essas empresas a fazer a adequação dessa lei. Você não implementa a lei, você adequa a lei, né? Aquele que está errado, você vai lá e muda e passa a estar aderente à lei. Tá? Então, eu tenho um roteirinho aqui bastante simples, né? Obviamente, ler a lei, pelo menos uma vez você poderia ler a lei, montar um comitê interno, né? Não é um comitê de gestão de crise. A lei já entrou em vigor, né? Então você já está em crise, porque você deveria ter feito isso pelo menos com um ano antes, né? Fazer um mapeamento dos negócios da empresa. Acreditem vocês se quiserem, eu estou dando consultoria para uma empresa, eles não sabem os fluxos da empresa, não existe workflow na empresa. Ele não sabe onde os dados entram, como eles são manipulados, onde saem, não sabe. Não sabe, né? A empresa vai crescendo, principalmente empresa familiar, ela vai crescendo, e você não tem. Às vezes você tem um gestor, uma pessoa que acumula três, ele é o financeiro, ele é o RH e ele é o contábil, né? Isso é um risco muito grande, né? Então, o que é importante, né? Você estar aderente à lei, né? Buscar esse conhecimento prévio. E eu indico, né, de uma certa forma, tirar um panorama da empresa, tirar da empresa e falar, bom, vamos ver onde nós tratamos dados. Aqueles verbos que o Ricardo falou, onde nós executamos, ainda que seja pelo menos uma vez cada um daqueles verbos. Okay? Não esquecendo que precisa-se ter hoje uma figura desse encarregado de dados, tá? Okay? Pode ser qualquer um, você poderia contratar um terceiro que prestaria esse serviço para você, né, que fosse esse encarregado, ok? Bom, alguns processos avaliados eu deixo aqui como exemplo, né, não compensa a gente gastar muito nesse slide, ele fica aqui só para chamar a nossa atenção, mas é importante você entender que hoje a adequação da lei, ela caminha lado a lado com segurança da informação, com normas de governança e com conformidade, né? Então, você precisa alinhar todos esses escopos. E isso, naquela pirâmide organizacional, isso está lá no topo da pirâmide, né? É uma questão de visão estratégica. Você pode até ter um viés de tático, mas nunca é operacional. Ela tem que ser uma abordagem de implementação top-down, né? Não adianta querer implementar da base.
Pode até dar certo, dá, mas você vai correr muito mais, né? É como se o seu GPS tivesse descalibrado, né? Ele vai mandar você pegar uma rua muito mais comprida e às vezes mais custosa. Bom, eu também coloquei aqui, para tentar ajudá-los, um pequeno sumário de um programa de adequação da LGPD. Ela parte aqui por cinco macro procedimentos. A questão da identificação, a definição principalmente do inventário dos dados. Sem isso, você não faz nada, você precisa ter um inventário de dados, um data mapping, saber quem coleta os dados, quem está usando os dados, por onde vai, quanto tempo fica, quanto tempo eu tenho que ficar com aquele dado, para depois você fazer aquelas adequações. Às vezes você vai chegar lá no final e vai perceber, por exemplo, eu fiz um trabalho numa escola, e eles pegam uns dados sensíveis de criança, se a criança é doente, se tem doença pré-existente, se o pai é separado, se a mãe não é. Tal. Então, eles pegam dados muito sensíveis. E a gente pode perceber que, no caso da escola, eu preciso disso. Eu preciso saber se a criança tem uma doença pré-existente. Porque, num caso de necessidade, eu vou tomar uma certa medida. Agora, se eu vou num banco ou numa financeira, ou seja, eu já não preciso desses dados. Então, você começa lá no final a fazer um procedimento de adequação, né? E aí o que nós podemos colocar como entregáveis, né? Você como gestor, o teu trabalho final é entregar alguma coisa, é melhorar alguma coisa, mas você só consegue melhorar alguma coisa se você antes medir aquela coisa, né? Então, e o maior problema aqui é quando você mede com uma régua que está descalibrada, né? Então, primeiro você calibrou sua régua, né, alinhou a régua com todas as áreas ou setores de negócios da sua empresa, principalmente os setores chaves, tá ok? Quais são os setores chaves? Aqueles setores que produzem, que tratam algum tipo de dado pessoal, aos olhos da lei. Por isso que eu te falei, né, talvez o chão de fábrica, ele não venha a contribuir muito para a gente em relação às adequações da LGPD. Ok? Então por exemplo, você faz um gap analysis, principalmente de fazer exatamente isso, né? E seguindo aqui esse modelinho aqui, bastante simples, né? Agora, se você chegar numa empresa que ainda não fez nada, né? Não pule essas etapas. Né? Não adianta você falar, não, mas Capós, eu quero já iniciar na política. Peraí, mas você vai criar uma política baseada em quais controles? Ah, não sei, vamos dizer que nada pode. Pô, mas você vai engessar a empresa, né, e ninguém vai mais trabalhar, né? Então, simplesmente vamos avisar os titulares que a gente está coletando o dado dele. Olha, não é bem assim, né? Bom, rapidamente passando, eu coloquei aqui um cronograma, né? Você pode usar, isso é feito no Project, né? Pode usar basicamente. Existe aqui um pequeno plano de ação, eu chamo a atenção nesse plano de ação aqui, justamente por um conceito de a última etapa, aquilo que você coloca perto do eixo 0, o eixo XY00, você fica numa lista de observações. Aquilo que você mapeou como altamente crítico, por exemplo, a opção sexual de uma pessoa, uma doença pré-existente, você mapeou lá no item 6, no quarto quadrante, você precisa parar e proteger, para evitar problemas maiores, né? E aí, eu vou já me colocando para o final, ao que ela se aplica e não se aplica. Basicamente, ela se aplica a todas as pessoas físicas e jurídicas com viés econômico. Tá? Tem tratamento econômico, ela se aplica. Quando não tem tratamento econômico, não sejam dados pessoais ou o dado é anonimizado, ela não se aplica. Né? Você pode buscar, como administrador e gestor, suporte em algumas ISOs, né? Em alguns frameworks de projeto, de governança, de gestão de risco, eles ajudam bastante isso, você pode ter muita base para construir a sua aderência à lei, né? E eu termino aqui finalizando. Se você falar assim, Capozzi, me define a LGPD em uma palavra, eu falo transparência. Esse é o único slide que expressa a minha opinião, né? O resto tudo realmente você tem como consultar. Né? E aí finalizamos. Não basta estar seguro hoje ou aderente em relação ao LGPD. Hoje eu tenho que provar que eu estou seguro. Eu tenho que provar que a minha empresa está
capacitada, segura ou responder prontamente caso haja um incidente. Tá? É isso que a lei vai me cobrar. Coloquei aqui algum referencial teórico, né? Não sei porque ele está entrando assim de forma um pouquinho diferente. Tem aqui um referencial teórico de onde eu construí esta apresentação. E termino aqui, acho que pontualmente, às 18h50 aqui no meu relógio, professor. Professor, eu não esperaria diferente em nada do que nós vimos aqui. Que espetáculo! Parabéns, viu, mestre? Agora, a sua pontualidade é britânica, viu? 18h50. Mais preciso do que isso, eu acho que só a lei que o senhor acabou de falar, né? Ah, não. Eu acho que horário é fundamental, né? Acho que comprometimento e compromisso com horário pelo menos, eu acredito que é um viés de qualquer profissional, qualquer coisa. Lá, tem as exceções, né? Mas acho que a gente conseguir bater o tempo é fundamental. Muitíssimo obrigado. Inclusive, bom, nós estamos com uma plateia aqui seleta, estamos aqui inclusive com outro professor, o professor João Henrique Durão Leite, na área de contabilidade, que ele trabalha aí com, logicamente, contabilidade com dados, né, professor João? Eu não sei se ele está com o áudio ok, mas se estiver, ele pode se manifestar aí, por favor. E os colegas que nos assistiram o professor nessa belíssima explanação. Alguma pergunta ao professor, Walter, os colegas, por gentileza? Ô Marcelo. Oi. Só queria agradecer ao professor Ricardo. Professor João, tudo bem? Pois não, pode falar. Eu só queria agradecer, esse é o que muito me interessa, inclusive. Professor João, professor Ricardo, ele é coordenador de Ciências Contábeis de Interlagos, viu? O prazer, professor João. Saudações. Prazer é meu. Obrigado aí por ter aceito o convite do Marcelo. Foi muito bom o conteúdo e eu gostei bastante, viu? Eu vou conversar com o Marcelo que a gente vai manter contato aí para novos convites aí, novas oportunidades, ok? Fico à disposição. Eu vou precisar sair agora, que eu vou participar de uma banca de TCC. Só queria registrar o meu agradecimento, tá bom? Perfeito, professor. Fico à sua disposição. Muito obrigado. Abração. Tchau, tchau, gente. Obrigado, professor João. Com certeza teremos, viu, professor Ricardo? Teremos certamente esse contato e não só, como o senhor disse, do respeito a tudo que foi combinado, horário e tudo mais. Muitíssimo obrigado. Agora, peço desculpas esse contratempo inicial. Algum colega para fazer a pergunta? Walter, Renata, Lucas, Aparecido? Boa noite. Eu também queria Walter. agradecer a palestra, abriu bem a mente aqui, porque eu estava com dificuldade, principalmente para criação de sites, né? Eu posso separar a parte dos dados coletados para o site dos dados da empresa. Eu não preciso juntar isso, correto? Pode concluir, por favor. Eu só tenho que colocar os avisos de cookies dos dados lá do que eu vou usar. Isso, você deveria pelo menos fazer uma chamada de aceitação ou cookies, ou se você quiser que ele determine ou configure quais são os cookies que você quer capturar, né, ou vai coletar. Mas é importante, Walter, essa ideia de transparência. Todo site que você está vendo agora, ele está te perguntando, olha, eu faço isso, então... não tem como você fugir disso, senão você não está aderente à lei. Então, se você se você coloca isso no próprio ambiente da sua empresa, você já começa a ter essa adequação, pelo menos no que tange essa coleta inicial de dados. Uma informação que eu te dou, não sei qual é o site, mas você deve parar num momento e falar assim, bom, por que eu quero fornecer para o meu possível cliente, o meu internauta, eu preciso de todos esses dados, né? Conforme você vai reduzindo, você você vai mitigando os problemas com a lei. Então, uma outra dica que eu daria para você, Walter, me permite aqui se todos os dados que você está coletando são exatamente necessários para que você desempenhe o que você quer desempenhar, o trabalho. Essa é uma dica.
No caso, por exemplo, seria o formulário de orçamento, formulário de contato. Ótimo. Então, às vezes, um formulário de contato, você pega o primeiro nome, né, você fala, qual é o seu primeiro nome? E deixa o seu melhor telefone. Acabou. E você pode colocar, esse telefone será usado exclusivamente para contatos, para fornecimento do orçamento, ponto. Acabou. Então, você já está, você fez o que a lei está mandando para esse caso em particular. Correto. Né? É que às vezes o cara quer pedir para um contato, quer endereço, CPF, uma série de informações que às vezes não faz sentido, né? Então, a adequação, ela vem reduzir a quantidade de informações ou de dados que você coleta. Lembra aquele princípio de finalidade? Para eu dar um orçamento, eu preciso saber desta informação pessoal dele? Não, então eu descarto. Se a resposta for não, você descarta. Às vezes você quer dar um orçamento, no exemplo aqui que eu falei do careca aqui no começo, para que ela precisou pegar todos os meus dados se eu queria só um orçamento? Né? Ela podia ligar para mim e falar, Ricardo, o custa tanto 100 cápsulas, você quer fazer? Não, não quero, obrigado. Né? Correto. E em relação aí, por exemplo, às notas fiscais, essas coisas, você tem que manter isso guardado também, como se fossem os dados. Sim, aí você tem aquele ponto da base legal, né? Então, eu não saberia dizer nota fiscal, mas se você entrar no site da Secretaria da Fazenda, ela vai te dizer, olha, você emitiu uma nota para o Walter, CPF tal, endereço tal. Você precisa guardar isso por 10 anos. Você tem que guardar por 10 anos. Se o Walter ligar e falar apaga, eu falo, não, Walter, pode chiar o que você quiser, eu não vou apagar, porque eu tenho por trás um respaldo legal que me diz que eu tenho que deixar os seus dados aqui por 10 anos. Né? Agora, você também não pode deixar os dados em um PDF numa pasta em que a recepcionista da sua empresa acessa. Você tem modelos de criptografia seguro que você pode colocar, guardar de forma segura. Né? Correto. Entendeu? Entendi isso. A lei, o Walter, desculpa, ela não, é importante, acho que a sua observação, ela não impede, ela não proíbe, a palavra correta, ela não proíbe que você colete dados pessoais de ninguém. Você pode ter num site lá, você quer um orçamento de um vitrô de uma janela, ok, qual a sua opção sexual? Quer coletar? Coleta. Mas você não está aderente ao princípio da finalidade, não faz muito sentido. Né, você vai estar infringindo um daqueles, o artigo lá, o artigo 6º. Entendeu? Entendi, sim. Muito obrigado aí pela palestra. Imagina, Walter, ficou à disposição, né? Eu sei que o tempo é corrido, né? A gente corre aqui, né? Mas estou à disposição. Né? Nesta minha apresentação, lá no final vocês têm aí o meu contato, meus e-mails, né? Eu já deixo aqui registrado novamente ao professor que autorizo a me contactar, a repassar aos colegas, aos alunos. Inclusive o material, né, professor? O senhor disponibilizou o material, pode repassar? Posso, mandei o material hoje, não foi? Isso, O PDF, né? eu vou encaminhar para os colegas, e não só, eu vou encaminhar para os alunos não só a lista de presença, como eu já encaminhei para o próprio Walter, né, que convidou a todos e tudo mais, por causa dessa mudança da sala, mas eu vou mandar também o material, viu, professor? Já que o senhor autoriza, eu vou mandar para todos o material, tá bom? Professor, está autorizado mesmo porque o que está lá é público, né? Pouca coisa, eu fui organizador dessa palestra. Se você escrever na internet, você vai ver centenas de palestras, né? Fiquem à vontade, né? Não tem problema algum de transmitir essas informações para quem quer que seja. Tá, né? Ótimo. Se ninguém for fazer nenhuma pergunta, mais alguma pergunta de algum colega aqui, de algum aluno? Não? Professor, só uma dúvida muito rápida. Eu sei que de repente possa ser muito extensa a resposta, mas o senhor, na sua objetividade, o senhor vai de repente atender, que é o seguinte: tem várias empresas, como o Walter falou do site, várias empresas comerciais que elas lidam hoje com aplicativos de dados, né? E esses aplicativos de dados fornecem, no caso lá, de um apartamento, dá lá o nome do proprietário,
tem que ter toda essa regulação, tem que ter todo esse cuidado, né? Eu não saberia dizer qual é esse aplicativo, né? Sim. Mas analisando de uma forma mais simplória, ainda que superficial, sim, é assim, se eu pudesse definir a sua resposta, tratou dado, é dado pessoal, cai na lei. Tratei dado. O que é tratar dado? Aqueles 20 verbos que eu falei. Né? Você pode colocar como coletei dado, armazenei dado, compartilhei dado, excluí dado. Se você resumir num desses 4 itens, né, bem simplesmente, esse seu aplicativo ele estaria sujeito à lei. Entendi. Eu comentei bem genérico também, professor, porque as imobiliárias trabalham com esses dados dos proprietários e tudo mais. Aí tem que enquadrar, né? Sim, tem que enquadrar. E às vezes, professor, para não me estender, não precisaria. Olha, eu tenho um imóvel na rua tal, tantos metros assim, características do imóvel. Contato, Ricardo, telefone tal. Perfeito. Acabou. Eu não preciso, né? Eu não preciso de mais dados do Ricardo. Volta naquele início da minha palestra. Para ela me dar um orçamento de um remédio, ela precisa saber de tudo aquilo onde eu moro, que diferença faz. Né? Quase que eu falo, quer dizer que se eu morasse na periferia da periferia, ia ser mais barato ou mais caro? Né? Não tem diferença. Então, a não ser, nesse meu exemplo, professor, que houvesse uma finalidade. Ela fala, não, se você é mais de 60 anos, eu te dou um desconto. Sei lá, se você é negro, eu te dou um desconto. Se você é asiático, eu te dou um desconto. Se você é testemunha da igreja tal, eu te dou um desconto. Aí pode existir uma finalidade. Né? Perfeito. Específico aí. Mas tem um viés econômico. Tem viés econômico, coleta, Perfeito. trata, né? Aí não teria nenhum problema, né? Professor, seja bem-vindo à sua primeira vez na Estácio e que não vai ser a última, porque estaremos em contato agora permanente. Eu estou inteira disposição também no que puder ser útil. Eu agradeço eternamente a sua disponibilidade, atenção e a qualidade de todo o seu conteúdo, que eu não tinha a menor dúvida aí, agradecendo ao professor Gleiber, agradecendo a sua atenção e sua participação aqui conosco, viu? Muito honrados estamos, viu? Não, eu que agradeço, professor. Deixa um abraço a todos aí que né, me cederam um pouco de atenção aí nessa hora e fico à disposição do senhor, da faculdade, dos colegas, né, do próprio grupo do LPG, né, do Projet, do que vocês precisarem, tem aí o meu contato. Eu enviarei para o senhor brevemente o certificado e vou compartilhar o link também, no caso o vídeo da palestra, que o senhor tenha guardado nos seus acervos e possa aí também ser útil em alguma proposição, até mesmo para o Lattes, tá bom? Perfeito. Muitíssimo obrigado, viu, mestre? Ok, um abraço a todos, até mais, viu? Agradeço aí. Obrigado. Grande até abraço. Mais. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigado a todos, encerramos aqui então. Uma boa noite, vão todos agora para a aula, né? Ou pois não, Walter? Vai ter horas complementares? O pessoal vai. Como é que faz? A listagem que eu mandei para você, Walter, a listagem que eu mandei para você e que eu vou mandar para todos